vamos lá. Antes de nós começarmos, é um texto curto hoje, é a chamada oração de Ana, ou cântico de Ana, tá? É bem conhecido, mas antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero lembrá-los de algo que eu falei na introdução ao livro de Samuel, ao primeiro livro de Samuel. O que é? Vou diminuir o zoom aqui. Quando nós estudamos as características literárias, ou seja, quem escreveu de certa maneira. Quais são as características desse texto? É isso que significa características literárias. E nós vimos algo muito importante no Cântico de Ana, na oração de Ana. Olha só para nós lembrarmos, o Cântico de Ana, que é o texto de hoje, 1 Samuel 2, 1 a 10, é um texto fundamental para o livro de 1 Samuel. Então não é apenas um cântico, é um texto fundamental para o livro. Por quê? Olha lá. Porque é uma prévia do que vai acontecer no livro, em forma de poesia, em forma de canto, em forma de oração. Tá? O que vai acontecer nesse livro? Um contraste entre os soberbos e os humildes, entre os que exaltam a si mesmos e os que exaltam a Deus. Olha, nós vimos isso no caso de Penina e Ana, não é? Penina exaltava-se, ela provocava Ana porque Ana era estéril, Ana era humilde. E o cântico de Ana, quando ela concebe Samuel, é uma prévia do livro todo. Por quê? Porque o livro vai trabalhar nesse contraste, humildes e soberbos. O que Deus faz para os humildes do seu povo e o que Deus faz para os soberbos. Olha lá, Deus se opõe aos soberbos e exalta os humildes. Temos batido nessa tecla o tempo todo, né? E nós vimos, por exemplo, no sermão de domingo, mais um exemplo disso. Mulheres indo ver o túmulo de Jesus, eram pessoas que não eram valorizadas. E Deus usa pessoas pequenas na sociedade, Deus usa pessoas que não são. É essa a ideia, tá? Então olha lá, Deus está no controle soberanamente, agindo conforme seus propósitos, apesar dos males. Então veja, mais uma coisa que está aqui no Cântico de Ana. Deus está no controle e Ele age soberanamente, conforme os propósitos dEle, apesar das angústias. É Deus quem abre o ventre, não é? É Deus quem dá a Ana o filho, é Deus quem fechou o ventre dela, inclusive. E o rei virá. Olha lá, então aqui são dois versículos que nós vamos ver hoje. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Percebe o contraste? Fortes e débeis. Os fortes Deus quebra, porque tem soberba aí. Os fracos Deus exalta. Levanta do pó o pobre do pó, e desde o monturo, que é um lixão, seria um lixão, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Então, novamente, o Cântico de Ana é uma prévia. O que ela ora, o que ela canta ou ora, é uma prévia do livro. Exemplo, Davi e Golias, 1 Samuel. Saul e Davi, os soberbos e os humildes. Ana está dando uma prévia do que vai acontecer. Tem mais um slide que eu quero lembrar da nossa introdução. Olha lá. Como um tema para o livro todo, um tema teológico para o livro, olha lá, o Cântico de Ana resume temas teológicos do livro de Samuel. Como assim? O Senhor é o Salvador do seu povo, contrariando as expectativas. A expectativa ela é estéril. Não tem expectativa para Ana. Então, o Senhor salva o seu povo, contrariando as expectativas. O Senhor é incomparável, não há outro como Yahvé. Yahvé é que é o herói aqui. Não é Ana que pode ter filhos, não é Samuel o herói, nem Davi. O herói é sempre o Senhor. O Senhor depõe os orgulhosos e exalta os humildes. Veja, tudo isso, 2.1 daqui, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 2, o Senhor é rei soberano, o Senhor levanta o seu ungido para reinar. Então veja, os temas do livro estão no Cântico de Ana. Soberania de Deus, a monarquia que virá, fidelidade à aliança, Deus é justo, Deus é misericordioso. Tudo isso são temas teológicos que estão no nosso texto de hoje, tá?
Então nós vamos para o nosso texto agora, só para lembrar dessa questão que era importante. Antes de nós entrarmos, algumas notas introdutórias. Veja, não consta no texto que Ana entoou um cântico. Ana, que está escrito aí no 1, orou. Tá? Está claro que ela orou, mas a sua oração aí se transforma, é chamado até de cântico de Ana, e se une a outros cânticos ou orações, poesias nas Escrituras. Nós temos exemplos, por exemplo, de Miriam, quando o povo de Israel é liberto do Egito, Êxodo 15, Miriam canta. Depois nós temos em Juízes uma mulher que canta. Quem é? Débora. Débora canta. Então vamos ver no final do nosso estudo hoje, no Novo Testamento tem uma mulher que canta também. E veja, Ana de novo ora em Siló. Vamos lembrar então, semana passada ela ia para Siló. Siló é onde estava o tabernáculo, a arca. Ela ia oferecer sacrifício com Eucana, o seu marido, e a outra esposa dele, que era Penina. Penina podia gerar filhos, Ana não podia. E todo ano, quando ia sacrificar, Ana era provocada por Penina. E isso angustiava, ela nem comia. Lembra disso? Ela não comia, ela ficava amargurada, com a alma muito abatida. Então, ela orou ao Senhor. Na semana passada nós vimos a oração dela e o Senhor a atendeu. Então, em Siló, agora ela ora de novo. É uma resposta agora, não é a petição, agora é uma resposta, né? A petição é um louvor. A boca dela fala do que está cheio o coração dela. Está cheio de alegria o coração dela. Ana descreveu-se lá em 1 Samuel 1,15 como uma mulher atribulada. É assim que ela se descreveu. Ela era atribulada de espírito, mas tanto é que ele acha que ela está bêbada, né? Aí ela decidiu, não, eu sou uma moça atribulada. E ela explica para ele porque que ela está orando ali. Mas agora ela canta alegre, tá? Ela está alegre agora. Agora, o que Ana celebra com esse cântico? Ela tinha motivos, né? Bom, seu desejo de ter um filho foi cumprido, ela teve um filho. Ela havia provado por experiência própria que o Senhor, longe de desprezá-la, o Senhor respondeu à oração dela, tá? Agora que ela tinha devolvido o filho ao Senhor, lembra? Ela fez um voto, se Deus desse ela um varão, ou seja, ela tinha uma promessa em mente, viria, era um varão que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Ela pede por um filho varão, ela tem essa esperança dela. Qual é o contexto ali de 1 Samuel? Juízes. Ninguém fazia o que era reto diante do Senhor, cada um andava conforme as suas vontades. Esse era o contexto. Nós não estamos em um contexto aqui de povo de Deus obediente. Longe disso. Muito longe. Aliás, ter alguém como Eucana que ia anualmente sacrificar era uma coisa diferente. Porque o povo estava fazendo o que queria. O povo de Israel estava... não tinha unidade, não tinha harmonia. Era muita idolatria e o povo se rendeu a essa idolatria com os deuses cananeus lá. Então agora que ela tinha devolvido seu filho ao Senhor, ela podia agora cantar com alegria, como se ela estivesse entregando algo e cantando como para a sua oferta. Ela entrega e canta. Ela está alegre de ofertar e ela oferta o filho. E ela tinha uma certeza que certamente que Deus controlava providencialmente os acontecimentos. E portanto ela não precisava se angustiar ao dar o filho. Deus me deu, é do Senhor, e eu fiz um voto. Tá? Então a Ana considera aqui sua experiência pessoal como uma figura dos propósitos de Deus para o povo. Lembra que nós terminamos semana passada dizendo, nós não podemos pegar o texto de Ana, no capítulo 1, e dizer, se você é estéril, ore a Deus que Deus vai te dar um filho. Nós não podemos fazer isso. Qual é o contexto aqui? O povo está sem um rei. O povo está sem líder. Ana tem esperança que o filho dela vai ter, não é só para ela o filho. Aliás, ela oferece para o Senhor. O coletivo vai ser beneficiado. Não é uma oração simplesmente particular com interesses pessoais. É alguém que vem para o povo. E esse é Samuel, tá? E nós vamos ver mais no final, agora eu vou deixar isso para o final, que este cântico aqui,
tem uma comparação com um cântico que Davi canta no final do segundo livro de Samuel. Ele fala de força, ele fala do Senhor, ele fala algumas coisas muito parecidas. Davi encerra segundo Samuel com esse cântico, um cântico parecido com o de Ana. E nós vamos ver que Maria, quando concebe Jesus, ela também tem um cântico muito similar ao cântico de Ana. Então não faltam razões para louvar a Deus em oração e em adoração, porque Deus deu a ela o que ela queria. Isabel, não, é Maria. Simeão tem um cântico, tem uma oração. Benedictus. Bom, vamos lá. Eu vou ler inteiro, se você quiser acompanhar aí na Bíblia ou no papel, eu vou ler inteiro, porque aí nós vamos, porque como é curto, vai ser útil fazermos isso agora. Diz assim então, 1 Samuel 2, de 1 a 10. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos, vestidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Onde estou? Aqui. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Deixa eu descer. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo do lixo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Até aqui a leitura. Então este é a oração de Ana, tá? Bom, vamos lá para o versículo 1. Vamos agora versículo a versículo e depois vamos fazer nossos exercícios. Meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Perceba um detalhe aqui, o quanto de pronome possessivo tem aí. O que é o pronome possessivo? Meu, minha, não é? Isso tem que chamar a nossa atenção. O meu coração, a minha força, minha boca, me alegro. As ênfases aqui, apesar de ela falar de si, estão em quem? No Senhor, porque o Senhor atendeu a ela, então ela está alegre. É a experiência e as emoções dela que estão sendo expostas. É muito particular esse primeiro versículo, tá? E aqui um destaque é que a palavra força no versículo 1 é literalmente chifre. Por que o tradutor em português não optou por isso? Olha que interessante aí um parêntese, né? Nós estamos imersos em uma cultura em que você dizer o meu chifre quer dizer outra coisa. Então o tradutor tem que fazer uma escolha cultural, mas não fora do significado. Por que ele colocou força aí? Porque imagina você vivendo em um ambiente em que os animais, né, imagina lá um búfalo, um alce, a força dele é evidenciada no chifre. Então a gente tem que sair um pouco do nosso mundo e entender o que significa lá. Então literalmente o meu chifre está exaltado, é a força dela, é isso que ela está dizendo aqui, tá? Tem referência a isso lá no Salmo 92:10, eu vou ler para vocês. Olha que interessante, Salmo 92:10.
10. Só para a gente ilustrar essa palavra. Olha só, porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Que palavra vocês acham que é chifre? Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. A palavra poder aqui é chifre no hebraico, como o do boi selvagem. Então ele está tendo uma ideia, uma ilustração de um animal forte, e o símbolo da força é o chifre. É isso que ela coloca aqui, tá? Ana se considerava o quê? Vitoriosa em seu conflito com a Penina, como se fosse uma disputa mesmo. Mas veja, ela se alegra no Senhor. Foi Ele que deu a ela o que ela pediu. Ela não se alegra nela mesma. A alegria dela está no Senhor, né? Ana se refere a sua vergonha foi removida. Agora ela pode levantar a cabeça por causa do que o Senhor fez por ela, tá? Aqui ela diz: minha boca se ri. Literalmente minha boca está muito aberta, está escancarada. A ideia é: o inimigo está derrotado e ela está satisfeita com isso. Mas veja, em nenhum momento ela se refere a Penina. Ela diz: o Senhor me faz rir, a minha boca está muito aberta, porque o Senhor fez isso. O Senhor, a vingança é do Senhor. Ela não se coloca como uma soberba aqui, é o tempo todo: é minha força. Quem é a minha força? O Senhor. A minha boca se regozija porque eu me alegro na tua salvação. É o Senhor que fez por mim. O objeto então da alegria de Ana não é ela mesma. A sua esterilidade foi superada, era uma vergonha para ela. Nem Samuel é a sua alegria, é o Senhor, não é? Olha só, meu coração se alegra. Imagina você, faça esse exercício. Você pede alguma coisa, você recebe e você se alegra pelo quê? Porque eu recebi. Ela está dizendo: não, se alegre com quem deu. É difícil para a gente. A gente se alegra com o objeto que a gente recebe, seja lá o que for. Mas Ana se alegra no doador, né? Ela poderia: eu me alegro com o meu filho. Tudo e tal, estaria tudo bem, né? Acho que não teria problema nisso. Mas ela diz: eu me alegro no Senhor, eu me alegro nele. Porque ela não recebeu somente um filho, como se aquele bebê fosse resolver os problemas todos dela, mas ela recebeu um auxílio gracioso. Lembra, Ana significa graça, isso significa Ana. Ela recebeu um auxílio gracioso do Senhor, porque era a solução que tanto ela quanto Israel precisavam. Lembra, estamos no período dos juízes. Está um caos em Israel. O bebê que chegou é Samuel, ele que vai ungir os reis, ele que vai ser o próximo profeta. Então é importante a gente lembrar disso. Quem é o bebê que está chegando aí? No júbilo da celebração dela, é o Senhor em primeiro lugar, tá? Como eu disse, mais importante do que o que ela recebe é quem deu. É mais importante do que o que ela recebeu. O Senhor é o seu cântico. O Senhor é a minha alegria. O objeto do meu prazer é o Senhor, mais do que meu filho Samuel. Tá? Então aqui nós vemos, mesmo com os pronomes possessivos, muitos pronomes, meu, minha, que não há orgulho. Porque ela está dizendo como ela está emocionalmente, mas ela está se referindo sempre ao Senhor. Eu estou assim, a minha alegria, porque o Senhor é a minha força. Eu me alegro na tua salvação. Então já aprendemos a orar muito num versículo só, né? Já fomos confrontados com nossas orações egoístas, mesmo de gratidão, mas nós somos também encorajados a orar corretamente. Lembre-se, estar na palavra de Deus é inspirado por Deus. Se há uma oração, nos ensina a orar. Deus nos ensina a orar por meio disso também. Versículo 2: não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Não há, não há, não há. Perceba aí as repetições, né? Aqui ela faz uma confissão de fé. Isso é importante porque, qual é o contexto dela aqui? Idolatria. Isso faz muito sentido. Pra gente parece como não há outro mesmo. É porque a gente não está no meio de Baal, Astarote, deuses da fertilidade, o povo de Deus pedindo a Baal, fazendo culto a Baal para vir chuva. E aí vem uma moça e diz: não há outro como Yahvé, não há outro, não há santo.
Ela está no meio de uma cultura idólatra. Isso faz todo sentido. E quais são os atributos que ela elenca aqui? Santo, não é primeiro, não há santo. O que é isso? Deus é separado. Não só ele é totalmente puro, não há nele mancha, mas ele é separado de todos os outros. Ele é de outro naipe. Ele é outro. Deus é totalmente outro. Explica aqui, ou explicita a perfeição moral de Deus. Como Deus é santo, as suas intenções para o seu povo são santas. Então, o Deus de Israel está além de qualquer comparação. Olha lá, não há outro além de ti. Não há outro. Ana afirma que não há outro. Então, ela, como muitas em Israel, poderia ter tentado apelar para deuses da fertilidade, para achar milagroso. As crendices da época, né? Poderiam tentar apelar para isso. Mas ela diz, não há outro como o Senhor. Ela não vai nos ritos de Baal para ela ser fértil, que era uma das intenções também. Ela permanece fiel ao Senhor, porque ela sabe quem é soberano. Ela sabe quem é o soberano. Isso, como eu disse, é um desafio à crença comum da época, inclusive no povo de Deus, que se enamorava lá com Baal, com Astarote, com os deuses pagãos. Não há ninguém que possa frustrar os planos maravilhosos de Deus. A vontade dele é estabelecida sempre, porque não há outro além dele. Então, primeiro atributo, santo. Depois, é incomparável. Depois, ele é rocha. Curioso, né? Qual é a imagem de uma rocha? Quando você fala assim, uma rocha, pensa numa rocha grande, o que vem à sua mente? Ela transmite o quê? Firmeza. Força, ela é robusta, ela é estável, ela não muda. Então você imagina um povo vivendo assim com muitas rochas, montanhas grandes, diz, o Senhor é como isso aí, ó. Não muda, ele é firme, ele é constante, nele há segurança, né? Quando alguém em caso de guerra, as pessoas iam se esconder, rochas eram úteis para isso. Dá segurança estar atrás de uma rocha. É o melhor local para se proteger de inimigos. É um local de refúgio. Refúgio que não muda. Não é inconstante. Né? A imagem da rocha ele é seguro. É imóvel nesse sentido, imutável. Essa referência a Deus como rocha está no Cântico de Moisés. Deuteronômio 32, ele chama o Senhor de rocha. Então são figuras da realidade que são pegas e dizem, o Senhor é assim, o Senhor é como uma rocha, né? Então veja, até aqui a oração é completamente de Deus no centro, teocêntrica. Versículo 1, Ele é a minha alegria, eu me alegro nele, Ele é a minha força, a minha boca sente de riso por causa da tua salvação, porque Ele é santo. Olha que ensino maravilhoso para a gente orar, né? Até aqui não tem glória para ela, não tem nem glória para o bebê que nasceu, que ela tanto queria. É só glória a Deus. Isso mostra que o coração de Ana e a mente estavam cheios do conhecimento de Deus. A fé dela estava ancorada em quem ela sabia para quem estava orando. Eu sei quem é. Eu sei quem Ele é. Irmãos, nada melhor para nos ensinar a orar do que conhecer os atributos de Deus. Valeu os salmos. São escolas de oração para nós. Senhor, não há outro como o Senhor. Desde Moisés ora no Salmo 90 lá, de eternidade a eternidade tu és Deus, antes que os montes se formassem. Ele sabe quem Ele é, a eternidade de Deus, atributos de Deus para fundamentar a nossa oração. Olha só que escola de oração aqui. Versículo 3: Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Só um detalhe aqui, gente. Lembra de Juízes? Pouco aparecia o nome Senhor, Yahvé, Senhor em letras maiúsculas. Em 3 versículos, olha só. Aliás, veja aí na sua folha, bata o olho, o quanto o Senhor em maiúsculo aparece. Ela conhece o Deus de Israel. Ela sabe quem Ele é. Olha só. É o Deus da aliança, é o Yahvé, é o nome dele que ele se revela a Moisés.
Deus da aliança, ela sabe com quem está falando. Então, no versículo 3, ela traz uma palavra aqui de aviso, uma repreensão aos zombadores, né? Não sejam orgulhosos, não falem coisas orgulhosas, nem saiam coisas arrogantes da boca de vocês. Por quê? Porque eu vou mostrar mais um atributo de Deus. Ela conhece mais um atributo de Deus, e isso é motivo para que ela advirta: ei, arrogantes, veja lá, hein? Porque olha o Deus de Israel quem é. Não saiam palavras arrogantes, soberbas da boca de vocês, presunçosas. Vocês se acham autossuficientes. Claro, aqui ela lembra que é um cântico que vai dar base para o livro todo, mas ela provavelmente estava com a mente em Penina, que tirava sarro dela, ou que se vangloriava diante dela, porque Penina tinha filhos, pelo menos 4, ela não. E ela diz: não saiam da boca de vocês. Ela não se dirige a Penina na oração, ela se dirige aos arrogantes, como uma prévia do livro todo novamente, tá? Os ímpios e os arrogantes devem perceber que Deus vê, Deus conhece o coração deles, e Deus responde. Deus pesa isso na balança. Na presença de Deus, a arrogância está fadada a ser julgada. É perigoso isso. Então Deus vai pesar na balança, e presta atenção, você que é arrogante. Deus é juiz, Deus é sábio. O Senhor pesou as palavras desdenhosas da Penina, né, contra Ana, e atendeu a oração de Ana. Então, mais uma vez, no versículo 3, apesar de uma repreensão aqui, a repreensão é dita por quê? Porque ela vai dizer mais atributos de Deus. Ele é santo, ele é inigualável, ele é rocha imutável, ele é sábio e ele julga. Ele põe na balança as coisas e ele julga. Quantos atributos em 2 versículos? Ela conhecia o Deus de Israel. 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Então agora Ana passa para... ela vai ampliando a sua oração para o mais geral. Lembra? Ela começa com a minha alegria, e aí ela vai aos poucos ampliando a oração. Por isso que a oração passa a ser um modelo para o livro, porque ela começa a falar de modo geral, os ímpios, os fracos ou os fortes. Ana ela descreveu agora há pouco alguns atos, ela vai descrever, os atos do Senhor, no sentido que o Senhor muda situações. Ela vai agora trazer contrastes para nós na sua oração. Por que Deus deve ser louvado? Porque aqueles que são humildes, abatidos, fracos, e que se reconhecem assim, Deus tem uma ação para eles. Os que se reconhecem, os que se acham arrogantes, presunçosos, Deus tem um tipo de ação para esses, e ela vai mostrar isso de diversas maneiras. O 4 é o arco dos fortes. Então tem armas, os fortes têm armas de guerra. O Senhor quebra. Já viu isso? O Senhor quebra o arco e despedaça a lança, não é isso? Olha aqui. Porém os débeis, os que não têm habilidades, os que não estão prontos, o Senhor os coloca força, o Senhor os veste de força. Percebe? Ela está dizendo quem é o herói aqui. É uma figura dela? Ela era débil em ter filhos, certo? Ela não podia. E a Penina era ela tinha arcos, ela tinha flechas, ela era uma guerreira para ter filhos. Ela está dizendo, o arco deles é quebrado. Agora, os débeis, o Senhor dá força. Ela vai listando reversões, que, como eu disse, vão passar da sua experiência pessoal e vão dar base para o livro. Dê um exemplo no livro de 1 Samuel de fortes sendo quebrados, armas de fortes quebradas e débeis exaltados. Dê exemplos. Saul, não é? Davi, Golias. É um livro isso. É a história da monarquia sendo implantada em Israel. São os fracos. São os que não são. Né? O Senhor vê os débeis, os desprivilegiados e atua em seu favor. Ora, vamos lá para o Novo Testamento? Mateus 5.
Quem são os bem-aventurados de Mateus 5? Vamos lá. Quem lembra? Bem-aventurados os mansos. Quem mais? Pobres de espírito. Quem mais? Humildes. Os que choram. Está aqui. É exatamente isso que o Senhor faz. Felizes são. Porque esses se reconhecem dependentes. Esses sabem que eu preciso do Senhor. Jesus disse: eu não vim para os que são sãos, eu vim para os doentes. O primeiro passo para que o Senhor atente é você se reconhecer necessitado. Os orgulhosos nem oram, porque o orgulhoso não, está tudo bem. O fraco ora. Como é que Paulo falou? Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Olha isso, gente, da Bíblia do começo ao fim tem esse tema: fracos e fortes. Quem se reconhece necessitado, quem se reconhece humilde. E aqui eu só quero tomar o cuidado de falar isso, porque tem teologias que pegam essa questão de pobreza e humildade e colocam isso como, pronto, basta ser pobre que é salvo. Tem uma questão aí de simplesmente por ser pobre ou humilde financeiramente ou socialmente já tem a atenção de Deus. Não tem teologias assim? Muita. Cuidado, não é isso que ele está falando. O que ele está falando é quem se reconhece necessitado do Senhor, quem não é orgulhoso. Certamente você conhece pobres orgulhosos, ou não? Ou, né? Tem muita gente que não tem recurso financeiro, mas tem um orgulho. Então não é disso que está falando, de pobreza financeira. Cuidado com teologias que vão para esse lado. O pobre, só por ser pobre, já tem o favor de Deus, já tem Deus ao lado dele. Cuidado, não é isso, tá? Então aqui, o versículo 4 é um marco, porque no reino de Deus é invertida essa pirâmide, né? Os fracos, os débeis é que são cingidos de força, porque eles se reconhecem assim. Quando você ajoelha e fala: Senhor, eu não sei nem como orar, mas eu preciso do Senhor. Eu acho que Deus fala assim: orou direito agora. Agora acho que você está começando a ir para o caminho da oração. Senhor, eu não consigo, Senhor. Eu tento criar os meus filhos para o Senhor, mas eu sei que eu sou fraco. Senhor, eu preciso de Ti. Agora parece que tem alguém que se reconhece fraco. Parece ter uma oração melhorando por aí. Percebe? Isso nos ensina a orar também. 5. Os que antes eram fartos, hoje se alongam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a Esther tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Então ela continua louvando a Deus e dando exemplos de contrastes. Deus deve ser louvado porque no mundo em que parece que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres, o Senhor assume a causa daqueles que se reconhecem necessitados. O Senhor assume a causa daqueles que, olha, eu sou faminto, eu sou dependente do Senhor. É dos dependentes que eu cuido. É dos que se veem dependentes de mim que eu cuido. O Senhor vira placares aí, né, de jogos. É essa a ideia. E ela está dando um testemunho pessoal aqui. O que é o número 7 na Bíblia? Completude, não é? Então, não necessariamente que ela teve 6 filhos. Tá? A gente vai ver lá no capítulo 2, versículo 21, que ela teve ao todo 6 filhos. Ela não teve 7. Mas o número aqui é um número simbólico, é um número de completude. Então, ela, olha só o que ele diz: até estéril, até quem não tinha, ela tem o que completa. Ela tem o número completo. Pode ser 1. Ela não tinha, ela tem. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Então ela está contrastando de novo, tá? E gente, novamente, falei semana passada, lembre-se dos exemplos de mulheres estéreis na Bíblia. Ana sabia disso. Sara, Rebeca, Raquel, mãe de Sansão. Curioso, né? A linhagem da salvação veio de Sara, a estéril, a débil, a fraca. Veio de Rebeca, veio das que não eram. Porque o Senhor diz: a glória é minha. Então vai ser de uma que não pode. E que é dependente de mim. Por isso vai ser dependente de mim. Isso nos traz muitas lições.
né? Quando o Senhor nos coloca prostrados, às vezes por enfermidade. A Bia até trouxe essa semana um testemunho de, puxa, o Senhor me tratou lá no hospital. O Senhor precisou que eu ficasse um pouco afastado para eu me ver em algumas deficiências e me humilhar nesse sentido de dizer, Senhor, puxa, olha como eu sou. Então, até nisso, Senhor, a gente tem resposta para o nosso sofrimento. O Senhor nos trata nisso. O Senhor nos faz ver o que a gente pode melhorar, porque nós somos débeis e fracos. 6. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Deus tem poder sobre a vida e a morte, Ele é soberano. A soberania aqui é destacada. Deus é o responsável pela morte, tanto quanto é pelo nascimento. Ela está louvando por quê? Porque alguém nasceu, não é? Então ela diz, é Ele quem tira e é Ele quem dá. Lembra que Ele que fechou o ventre dela. Na semana passada, por 2 vezes o texto fala, porque o Senhor tinha fechado o seu ventre, tinha tornado estéril. É o Senhor que tira, é o Senhor que dá. A gente vê isso em Jó, foi escrito antes, né? Se o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó foi escrito muito antes disso. Então essa noção de soberania, mesmo no sofrimento ou na vitória, vem do Senhor. Nada é fora dos propósitos do Senhor. E ela coloca isso na sua oração. 7. O Senhor empobrece e enriquece de novo. Vem dele. Abaixa e também exalta. Até posição social que seja, o Senhor tem poder de inverter isso. Então isso era uma notícia ou uma constatação do caráter de Deus. Ele é soberano sobre condições, sobre situações. Isso ensina a soberania de Deus. 8. Levanta o pobre do pó, desde o monturo, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Abra por um instante o Salmo 113. Salmo 113. É um salmo de 9 versículos, eu vou ler. E veja se esse salmo não é exatamente a nossa história. Não sabemos de quem é, mas veja só o Salmo 113. Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, até o pôr do sol. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes de seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Uau! Dá para copiar e colar assim, né? Dá para juntar os dois. Olha só, parece um salmo escrito por Ana, ou não sei de onde veio esse salmo, quem fez, mas é um salmo que exalta exatamente as mesmas coisas que Ana exaltou. Quem é como o Senhor? Faz a estéril mãe de filhos. Do monturo levanta o desvalido. Ele muda situações dos humildes que reconhecem-se necessitados. Como eu disse, o monturo aqui é como se fosse um lixão fora da cidade, tá? E Deus é especialista em levantar pessoas improváveis, honrar aqueles que nada são, para envergonhar aqueles que são, para que a glória seja do Senhor. Novamente, 1 Coríntios 1. O que vocês acham que vocês são? Não tem muitos de nobre nascimento entre vocês. Eles estavam lá todos orgulhosos, né? Os coríntios, porque tinham muitos dons espirituais. Eles falam, não tem muito entre vocês aí de nobre nascimento. Deus usa os fracos para abater os fortes, para mostrar que a glória é do Senhor. Assim é o Evangelho o tempo todo. Ana está dizendo aqui que ela estava até pronta para cair, mas o Senhor deu a ela força. Ela era estéril, mas deu a ela um filho. Ela era pobre, mas a fez rica, nesse sentido de ela ter dádivas do Senhor agora. É assim que Deus é.
No tempo dele, ele faz com que os humildes que se reconhecem humildes sejam exaltados, honrados. 9. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Percebe como a oração de Ana está indo cada vez mais, está pegando cada vez mais amplo, um contexto amplo de pessoas. Não é só dela, ela é um modelo para o que Deus faz com todos. O modelo é ela. Então Ana chega ao final da sua oração aqui, dizendo a grande lição de 1º e 2º Samuel. O homem não prevalece pela força. O homem não prevalece pela força. Saul, Golias, a força não prevalece, porque o forte é o Deus de Israel. Quantas vezes o povo de Israel, um bando de escravos saindo do Egito, despreparados militarmente, não tinha nenhum preparo, talvez um pouco de preparo físico, porque eram escravos, carregavam pedra o dia inteiro, talvez tinha uns bombados lá, mas só isso. Mas preparo de guerra não tinham. Aí vem, são libertos. Êxodo 17, eles aí enfrentam os amalequitas. Eles ganham. Quem que lutou ali? Os escravos. Quem lutou pelo povo? Que levantavam a mão de Moisés, lembra? Seguravam a mão de Moisés. Deus lutava pelo povo. Jericó. Quantas armas pegaram ali? Deus derruba. O homem não prevalece pela força. A força é dele. Quero, por favor. 10, o último versículo. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Mas dá força ao seu rei e exalta o chifre. De novo, a palavra, o poder do seu ungido. A palavra ungido aqui é Messias. Essa palavra Messias aqui. Ungido é Messias. Então aqui está o que acontece quando Yahvé julgar a terra. Ele vai libertar o seu povo da aliança, vai esmagar os seus oponentes. Isso será realizado, ela já está profetizando aqui, dizendo algo que virá. Isso vai acontecer com o ungido do Senhor. Veja, não tem rei em Israel ainda. Não tem. Tempo dos juízes. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E ela diz que vai ser o ungido do Senhor, vai ser exaltado. O chifre, a força dele vai ser exaltada. Então o fato de o Senhor livrar Ana da humilhação que ela estava, prenuncia o modo como Deus vai livrar o seu povo dos inimigos, por meio de um ungido. Obrigado, Deus. Por meio de um ungido, ele vai livrar o seu povo. Ana antevê isso. Vai ser levantado um rei para Israel, um ungido. E o nascimento de Samuel faz com que ela cante isso. A esperança do rei, lá de Gênesis 17, dito para Abraão: de ti procederão reis. Está na mente de Ana aqui. Tá? Então, os capítulos que vão seguir são o cumprimento desse cântico de diversas maneiras. Contraste, lembre-se disso. 1 Samuel, contraste, fraco com forte. Poderosos versus humildes, soberbos versus humildes. Esse é o livro, e ela canta isso. Algumas conclusões aqui rápidas. Bom, Ana não está somente contando a sua história. Como eu já disse e repito porque é importante, Ana faz parte de uma história maior. É a história da provisão de Deus para o seu povo, de um Salvador. A história é maior do que simplesmente o período dela de ter um filho. É mais amplo que isso. O filho da Ana, o Samuel, vai restabelecer o governo de Deus sobre o povo. Então é mais do que uma história pessoal aqui, tá? E como eu disse, quantos atributos de Deus a gente pode listar nessa oração? Muitos, não é? Muitos atributos de Deus nós podemos listar aqui. Então, como eu disse, o conhecimento de Deus, conhecer quem é Deus, não mata, não esfria a nossa fé.
nem a nossa devoção. Ao contrário, quanto mais você conhece a Deus, mais você deve se colocar em adoração a Ele, porque você sabe quem Ele é. Conhecimento sobre Deus não esfria, né? A letra mata nesse sentido errado que dizem, né? Que quanto mais você conhece, mais você estuda, mais frio você fica. Se acontece isso com alguns, que pena. Mas quanto mais você conhece a Deus, mais você ora corretamente, mais você se coloca em devoção diante dele, porque você conhece. Isso fomenta a sua vida com Deus. Aí eu me lembrei logo, quando minha mãe faleceu da Covid, aquele desespero da minha irmã e tal, o Juninho estava lá também, e a gente, esse conhecimento da Bíblia, isso aí retrata tudo aí que passou um filme aqui agora, né? Olha só. De ter certeza que é o Senhor que levou ela, de ter certeza que nada é por acaso, e eu orientando os meninos, e aí o povo chegando, não teve velório, né? Mas em frente o posto de saúde, o povo encheu a rua assim, o carro lá e tal, e aí eu dei uma palavra e falei para o pessoal não desanimar, saber que Deus está no controle da Covid, e o povo ficou assim, como é que esse cara, ou seja, o conhecimento que é o Senhor que faz todas as coisas, conforta, encoraja. Sim, no meio daquela situação, não foi fácil. 15 dias depois eu passei mal na empresa, minha irmã me buscou, levou para o hospital, mas assim, convicto, sabe? Da soberania do Senhor. Soberania do Senhor, na fé do Senhor, ensinando os meninos também, porque os meninos pequenos também. Perdeu a avó. Ótimo, foi isso. Conhecer a Deus nos conforta. É o diferencial. É o diferencial. Exato, exatamente. Por passar por provações, por pandemias, por situações adversas, conhecer a Deus faz diferença. Em inúmeros casos, né? Ou aquele seminarista não, que vai nos índios, como é? O missionário? Lidório, que ele teve um mal. Teve câncer, recentemente. E ele sempre dava uma mensagem positiva, né? Aparecia nas redes sociais, carequinha e tal, com tratamento, mas sempre uma mensagem positiva, que estava tranquilo. De quem conhece o Senhor. Exatamente, que tem paz, né? Você vê que é uma pessoa que não está aflita, né? Então, olha só, o Cântico de Ana, a gente pode sintetizar aqui em 3 lições, basicamente. Graça de Deus, favor imerecido de Deus, não é? Vitória de Deus sobre os inimigos e a reviravolta das coisas. Deus transforma realidades conforme os seus propósitos. Ela contrasta o tempo todo aqui essa questão de humildes e soberbos. Tá? É isso. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui que seria bom falar, que eu não falei. É isso. Então ela está mostrando como o Senhor trabalha, é base para o livro todo de 1 Samuel, e ela antecipa aí o rei vindouro. Agora vamos abrir lá em Lucas, capítulo 1. Mas deixa eu te falar, mesmo ela sabendo dos atributos, ela conhecendo, ela sendo fiel, só pedindo, isso não deixou, isso não impediu todo esse conhecimento dela, da agonia dela no começo, das lágrimas, né? Porque da vergonha que ela sentia, mesmo ela sabendo disso tudo. Sim. Conhecendo a Deus, confiando em Deus, ela experimentou angústia, o que nos consola assim, né? Porque, como é que você fica? Deus está vendo, fica tranquila. Não é sempre assim, não dá para ficar sempre tranquila, porque mesmo acreditando em Deus, nós somos humanos, a gente sente aflição, preocupação. Mas há um diferencial mesmo em meio à angústia, que é conhecer a Deus. Mas não impede de nos angustiarmos. Das lágrimas. Gabi? Na Bíblia, então, eu já reconhecer o
Isso, é reconhecer a sua dependência. Reconhecer sua dependência. Reconhecer que você não é suficiente. Essa a questão. Tá? Lucas 1, 46, veja lá. É o cântico de Maria. Vamos, agora depois de lido o cântico de Ana, ou a oração de Ana, vamos ler o cântico de Maria. Lucas 1, 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Vamos parar aqui. O que tem aqui já de similar com Ana? Meu espírito se alegrou, que ela fala, né? Ela se alegra, a minha alegria está no Senhor. Meu Salvador, na tua salvação. Ana fala, na tua salvação. Maria fala, meu Salvador. Ele contemplou a humildade. Ela está tratando de uma humildade aqui. Seguindo. 48, parte B. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Olha só, ela vai dar à luz a um filho, assim como Ana. A partir desse filho virá novos tempos. Para Israel virá novos tempos ali com Ana. Samuel nasceu. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Olha aí. Vamos lá. 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Acho que ela aprendeu, acho que ela decorou a oração de Ana, né? Encheu de bens os famintos. Olha, tem um versículo basicamente assim: e despediu vazios os ricos. Olha como é igual, como é similar. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Fez isso mesmo, ele deu Samuel. Ele está amparando Israel quando dá Samuel a Ana. A favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. Até aqui. Percebe como tem muita similaridade com os dois cânticos? Então, uma comparação aqui nos mostra essa misericórdia divina para uma mulher humilde de Israel. As duas se alegram na provisão de Deus. As duas consideram que Deus fará algo para o povo, por causa daquele que está chegando. O que aconteceu a Ana é o início da história do rei Davi. O que aconteceu com Maria é a chegada do rei, né? Precisamos ser humildes, rebaixados, humilhados, para nos colocarmos diante do Senhor. Sempre vale a pena isso. Sempre vale a pena nos reconhecermos fracos. Sempre vale a pena. Porque o Senhor atende aos seus que se reconhecem assim. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Isso é uma verdade bíblica. Ok, esse é o nosso texto. Essa é a nossa oração. Vamos lá. Vamos para a nossa estrutura simplesinha. E aqui está errado. Aqui é 4. E aqui é 5. Primeiro, Ana expressa sua alegria e força, que sua alegria e força estão no Senhor. Versículo 1. Ana exalta os atributos do Senhor. Ele é santo, ele é incomparável, ele é rocha. Ana adverte os soberbos por causa de quem é o Senhor. Ele é sábio. Então, ó, os arrogantes, veja aí o que vocês vão fazer. O Senhor é sábio, na sua sabedoria ele pesa na balança. Ele é juiz. Versículos 4 a 8. O que o Senhor faz em favor dos humildes, em contraste com o que ele faz aos soberbos. Lembra lá? Quebra o arco, os humildes, o faminto. Ela está dizendo contrastes. E os 5, os dois últimos versículos, 9 e 10. O que o Senhor faz em favor do seu povo, em contraste com o que ele faz aos perversos. Pega aqui, ó. Água para ela. Não, engasgou com a água. Água mesmo? Excesso de água. Levanta o braço. Oi? Respira fundo. Levanta o braço. Então veja lá, os versículos 9 e 10 é o povo. Agora ela termina com o seu ungido.
ela está falando de algo muito geral agora. Ela começa no particular e amplia para o geral. Quem dera as minhas orações fossem assim. Porque eu começo no particular e termino no particular. Geralmente é com relação a mim, né? Geralmente é com relação a mim as minhas orações. Isso me ensina, me dá um tapa na cara aqui. Vamos orar mais pelo reino, pelo povo de Deus, para que o Senhor faça com o povo dele. Eu sei que a tua vida é importante para você, mas pense também no povo. Carol falou naquela vez lá no Mackenzie, que ele falou. Ah, sim. Ele ensinou uma oração do Pai Nosso, cada dia. Aplicações, né? Nossa, Bonito. Orar pela editora dos livros cristãos. Nunca Para se orei espalhar por mais livros por aí. de A gente livro não ora. cristão. Umas coisas assim que não dá. E ó, eu quero lembrar de que... muita coisa que depende do reino, não é? Só quero lembrar aqui, ó, dessa estrutura maior. Lembra que eu falei semana passada isso? É uma estrutura chamada ali de quiasmo. É um termo mais técnico, mas quer dizer o quê? Quando os autores escrevem nessa estrutura, eles estão querendo enfatizar algo central. Então eles colocam o texto de uma forma que o leitor vai dizer: ah, ele está querendo que eu veja isso aqui. Então, como a gente terminou o capítulo 2, tudo bem que até o 11, eu deixei o 11 para a semana que vem, tá? Eu só fui até o 10, que é o cântico de Ana, ou a oração. Mas do 1, olha lá, ó, do 1 até o 2:11, nós temos uma forma de escrita para chamar nossa atenção para isso aqui. Samuel nasceu. Então, ó, viagem de Eucana e sua família para Siló. Ele começa com a viagem, e lá no versículo 11, veja aí o versículo 11, do nosso texto de 1 Samuel 2. Então Eucana foi-se a Ramá, ou seja, de onde ele veio, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então o texto começa com Eucana indo para Siló, e 2:11 com Eucana voltando de Siló para sua casa. Agora, 9 a 11, ela tem uma oração de lamento. Lembra que o Eli acha que ela está bêbada? Nós vemos hoje uma oração agora de alegria. Ela conversa com Eli. Ele acha que ela está bêbada e fala com ela. Depois que Samuel nasce, quando ela vai levar Samuel, ela entrega para ele e conversa com ele também. O centro disso é: Samuel nasceu. É isso que o autor está nos dizendo. A atenção nossa tem que ser: nasceu um menino. É isso que o autor quer nos dizer. Capítulos 1 e 2. Um menino nasceu. Está querendo que você foque nisso. Ok? Vamos lá, vamos responder as perguntas aí? Para a gente terminar? Sobre o que o texto está falando. Isso é mais simples. Ô Samuel, estou escrevendo sobre o que agora aí? Sobre a oração de Ana. Certo? O texto está falando sobre a oração de Ana. Eu só coloquei uma coisinha a mais aqui. Após o nascimento de Samuel e após a entrega dele para o Senhor. Então Ana ora depois que Samuel nasce. Porque tem uma oração de Ana antes. Ele não nasceu. Então eu só quis delimitar as coisas. Ela é a oração de Ana depois que Samuel nasce. E quando ele é entregue ao Senhor. Tá? O que o texto está dizendo sobre essa oração? A gente pega a nossa estrutura e faz uma coisinha rápida aqui, ó. O texto está dizendo que depois que Samuel nascer e se entrega ao Senhor lá no tabernáculo, Ana orou expressando que a sua alegria e força estava no Senhor, exaltou os atributos de Deus e contrastou o que o Senhor faz em favor dos humildes e do seu povo com o que ele faz aos soberbos e perversos. Esse é o conteúdo. Ela fala da sua força e da sua alegria no Senhor. Ela diz que elas falam dos atributos de Deus e ela contrasta o que o Senhor faz com humildes com o que o Senhor faz com soberbos. Essa é a oração dela. Interessante que a maioria da gente só ora antes, depois que alcança o Samuel, já não ora mais. Ou é uma oração muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, uma oração teológica dessa depois é difícil. Depois é difícil.
exaltando os atributos dele, pensando no povo, né? É difícil, olha como a gente é confrontado com orações na Bíblia, quando a gente ora mal. Paulo já disse isso em Romanos 2, a gente sabe orar como convém. Mas a melhor escola para oração é a Bíblia. Leia os salmos e as orações que estão registradas. Isso a gente aprende a orar assim. O que esse texto nos ensina? A orar. Pronto. Então, isso aí eu posso... 1 Tessalonicenses 5 também me ensina a orar sem cessar. Mas é mais que isso. Sim. Olha, eu vou pegar a tua primeira frase. O povo de Deus deve orar. Complete. Que ensino que esse texto me traz? O povo de Deus deve orar, deve celebrar ou deve adorar. Reconhecendo os atributos de Boa, Deus. reconhecendo quem Deus é, o que Ele faz. É isso que o texto me ensina, que nós devemos nos alegrar e colocar isso em oração, reconhecendo o que Deus faz por nós. É isso aí. O povo de Deus deve expressar sua adoração, oração ou cântico, seja o que for, com alegria ao Senhor, por seus atributos e feitos, reconhecendo que Ele atenta para a humildade de seu povo, provendo a solução no seu ungido. Esse texto me ensina, quando eu estou alegre, o povo de Deus deve colocar diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez por nós, porque Ele nos dá provisão, solução para a nossa aflição. Que Ele nos dê humildade, nos ensine a orar melhor. Quantas aplicações agora? E corrigir nossas orações, né? E não é outro povo, não, é a igreja. É a igreja, isso. É Não o é outro povo. É o povo de Deus. É o povo, somos nós. É isso aí. Somos nós todos os dias. Nós devemos expressar nossa adoração por quem Ele é e pelo que Ele faz, porque Ele nos deu a maior das soluções. O ungido. Última. Cristo no texto. Como é que a gente vê Jesus aí, gente? Vamos lá. Ungido. Pronto. Ungido. Ó, o que eu coloquei aqui. Jesus, vamos lá. Jesus possui os mesmos atributos que Yahvé. Tudo que o texto falou sobre Yahvé, eu posso falar de Jesus, ou não? Santo, rocha, o que mais? Salvador, imutável, sábio, Senhor, juiz. Tudo que o texto fala de Yahvé, eu falo de Jesus. Então, a primeira coisa que eu vejo no texto é: Cristo tem esses atributos. Ele é Yahvé. Ele é o Filho. Né? Ótimo. O que mais? Jesus é o fraco e humilde, que foi exaltado em poder. Não é? Quando ela fala os fracos, os humildes, os débeis, esse é Cristo. Nasceu numa manjedoura, nem lugar para nascer tinha. Não tinha onde reclinar a cabeça. Era o mais desprezado, rejeitado. Tudo que o texto fala de Ana sobre fraco e humilde, Jesus cumpre isso. Abre a mente aí. Como é que eu vejo Jesus aqui? Ele é o fraco que é exaltado. Afinal, Deus tira a vida e dá. Ah, teve alguém que recebeu vida, então, depois da morte? Teve. Jesus é esse que foi exaltado em poder, né? Jesus é aquele cuja vida é tirada e dada novamente. Deus o ressuscitou. Tudo isso está no Cântico de Ana, gente. Jesus é o Senhor que dá vida. Agora, eu posso falar tudo que Yahvé ali tem e é, eu posso falar de Jesus. Agora eu posso falar também que Jesus faz isso com o seu povo. Tudo que Yahvé faz por seu povo ali, no Cântico de Ana, Jesus faz pela igreja, porque Ele é o Senhor. Ele dá vida, Ele exalta e levanta os humildes, Ele se opõe aos soberbos, dando justa paga. Jesus se opôs aos fariseus soberbos. Ele era o humilde, nele cumpre-se o humilde, mas nele também cumpre-se o Deus que dá paga aos soberbos. Os fariseus vinham, quem precisa de médico não são vocês são bonzinhos, vocês não são os caras, eu vim para os que são fracos.
Tudo que Yahvé faz no cântico, Jesus faz com a igreja. Jesus é o rei ungido, ele é a esperança para o povo, ele é o ungido do Senhor. E por fim, o cântico de Ana tem relação com o cântico de Maria. Nós vemos Jesus aí nas mães, né? No que elas se alegram pelos filhos. Veio o libertador, veio a alegria, veio a solução de Deus para o povo. É assim que nós vemos Jesus em 10 versículos de 1 Samuel. Muita coisa, né? Olha como ele cumpre muita coisa. E ele é tipificado muitas vezes em 1 Samuel 2. É isso. Comentários? Jonathan? Ela teve essa revelação, esse conhecimento de que Deus tira a vida e dá. Logo pensei, ressurreição. Eu pensei assim, ela estava no contexto de juízes, mas no passado dela teve de ressurreição. Então, eu não falaria em primeiro lugar de ressurreição. Eu diria que, olhando para o escopo todo da Bíblia, eu vejo que Deus dá a vida. E Jesus, em Cristo, nós temos um ressurreto ali. Eu vejo isso pelo escopo total da Bíblia. Em Ana, eu não diria em primeiro lugar que ela pensou em ressurreição. Ela pensou, é Deus como Jó. Deus me deu, Deus tirou. Deus matou meus filhos. Soberania de Deus sobre vida e morte. É isso que eu penso que ela pensou, se eu posso dizer isso. Ela pensa no poder que Deus tem para tirar a vida e dar. Agora, eu tenho a Bíblia, eu tenho mais do que a Ana teve. Eu tenho mais que a Ana teve. Eu entendi a Abraão. O escritor de Hebreus fala que Abraão. É um fato ali que o escritor disse: Abraão foi oferecer que sabia que Deus poderia ressuscitar. É o primeiro caso de ressurreição ali que a gente vê em Gênesis 22. Agora, se estava na mente de Ana, ressurreição, eu não sei. Mas certamente ela sabia da soberania de Deus. Parece que não. Eu não diria em primeiro assim, é ressurreição. Eu não diria isso. De cara, para Ana. Ele tira a vida e dá é Samuel. Isso. Data da carta é Samuel. Data da carta. E tira que morte ou tira a possibilidade da vida, ela é séria. Sim. Então a gente pode aí tentar olhar esse escopo. Agora, eu só sei que Abraão pensava em ressurreição porque o escritor de Hebreus falou. Porque eu, lendo o texto, eu não falei, foi porque ele acreditava que nós não temos essa informação. Mas a gente tem mais Bíblia do que Abraão tinha. Então eu sei que ele pensou em ressurreição. Porque o escritor inspirado disse. Entendi. Ótimo. A teologia dela vem do reconhecimento dos atributos. Isso. Quando ela olha para o Deus que ela serve e olha esses atributos, algumas coisas se encaixam. E aí eu tenho que lembrar que o Jó, além de perder os filhos, ele vai declarar que ele sabe que o Redentor vive. E aí, então, eu acho que mesmo que a teologia deles não tenha essa amplitude assim suficiente, eles tinham muitas expectativas a respeito de quem era o Deus deles. Tem dúvida, o conhecimento de Deus foi base para escrever isso. Do rei. Não tinha rei, mas ela tinha conhecimento de Deuteronômio, das promessas lá, que viria um rei. Então, gente, o que a gente aprende com isso, aplicando para terminar? Conhecer a Bíblia nunca é demais, gente. É base para a gente orar, para a gente confiar, para a gente aprender a lidar com as situações, conhecer os atributos de Deus que nós servimos, nos faz orar melhor. Quando nós terminarmos a série que nós estamos vendo na EBD, começaremos os atributos de Deus. Faltam só 2 aulas de cada tema e encerra. Então, em breve, atributos de Deus, para a gente conhecer mais aquele a quem servimos. Bonita oração, né, Gabi? E eu acho que a gente também ouvir de novo, que a gente fala, não, vai ser isso, né? Mas aí você precisa ouvir mais uma vez. Eu lembro que quando eu vi presbiteriana, eu sempre falava, gente, mas é só Efésios. Aí eu, agora toda vez que tem uma pregação, Efésios, eu fico feliz,
Olha só. Porque a gente tem tanto para aprender, né? E E a gente esquece. Aí a gente vai lá, a gente olha a lista de pedidos. A lista pro nosso garçom, né? A gente tem uma lista pro garçom, eu quero isso. E aqui uma oração dessa aqui, a gente sabe de tudo isso, que Deus é santo e tal. A gente sabe, não sabe? Tudo isso. Mas quando você tem uma oração dessa que nos confronta, puxa, como eu oro mal. Mas o Espírito Santo guiou ela, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu não sei se, aí eu fico pensando, ele não está me guiando, Está. ou a nossa cultura é tão pobre de aprendizado mesmo, de expressão. Pode ser uma mistura de tudo isso, Raquel. A gente é uma sociedade egoísta, individualista, vivendo no meio evangélico, individualista em geral, que ora para a bênção particular somente. Tudo isso colabora para a gente ter isso formado na nossa cabeça e nossas orações serem assim. O que vai resolver isso? Palavra de Deus, estudo. Está aqui quarta-feira, segunda, domingo. Conhecer a Deus, aprender a orar com salmos, aprender a orar com as orações. Eu estou lendo o Salmo 119, né? E ele fala que ele acorda à meia-noite para agradecer a Deus pelas maravilhas que ele fez. Aí eu fico dizendo, Deus, toda vez que eu acordo, eu dou a lista. Né? Eu dou a lista para o garçom, eu não agradeço nada. Aí de manhã de novo a lista. Aí eu fico pensando, como assim a gente não consegue fazer nem dar graças pela Petição faz parte da oração. Paulo fala, não andem ansiosos, mas sejam conhecidos pelas petições com ações de graça. Veja lá, Filipenses 4, lá para frente. Com ações de graça. Olha a oração dela. Hoje eu encontrei com aquela mulher que estava perdendo a beleza, a Lana, né? Ela me abraçou e ficou falando como Deus é bom. Raquel, a minha neta tinha morrido. Foram 7 vezes a Parada cardíaca. Aí eu lembrei que quando eu pus no boletim, alguém falou assim, ai, que Deus console a família. Nem isso ainda, né? Ela console em meio a esse sofrimento. E Deus fez um impossível, olha. Então ela estava muito feliz e mandou agradecer de novo todos. A igreja orou. Okay. Então é uma coisa bonita também, Sim. né? Porque não foi só a nossa igreja que orou, o pessoal do condomínio do crente, que ficou sabendo, todo mundo pediu para as igrejas orar. Que bênção. Foi... Graças a Deus. Bom testemunho, né? Aproveitar isso. Irmãos, é isso que aprendemos a orar com essa oração de ano. Vamos ficar em pé, vamos terminar. Agradecemos a